Tá entrando. Gravando, ótimo. Você está na tela central, Camila, porque você está como apresentadora, como hoster? Sim, mas o doutor que está aparecendo. O pessoal já entraram. Temos 14 pessoas. Estou vendo. Está aumentando aqui. Quando você compartilhar a tela, aí fica só você e a tua apresentação. Ok. Está aí, Danilo, Edu, o Emerson, Ferdinando, Fernando, Hertz, o Hertz também já entrou, Isabela, João, Luiz Gustavo, Rafa, o Doc, Serginho, ótimo. Esperando o pessoal estar entrando, né? Vamos continuando aqui. A gente vai esperar mais um pouquinho para iniciar, pessoal. Vamos esperar mais uns 5 minutinhos. E aí o pessoal vai continuar entrando e a gente vai se falando aqui. Nós vamos conseguir responder as perguntas de vocês no final. A Lilian, depois, ela vai ser a mediadora, ela vai conseguir passar para que a gente possa conversar com vocês, tá ok? E hoje nós temos o prazer de estar aqui conversando sobre um software, sobre um sistema que, na minha opinião, hoje é o melhor sistema de cirurgia guiada, o melhor kit de cirurgia guiada que tem hoje no nosso ambiente nacional. A gente vai conversar sobre isso, que é muito legal, pessoal, porque tudo fica com as mãos soltas, a gente não tem mais colher, a gente não tem que trocar anilha, a gente não tem que fazer absolutamente nada. Fez o guia, colocou um botão e pronto, acabou. O resto, o software vai fazer tudo sozinho, o sistema, ele sozinho vai se alimentando e vai trabalhando, entendeu? Então, é um dos sistemas mais simples que eu já conheci e, pela simplicidade dele, ele se torna, assim, genial, na minha opinião, pessoal. Uma coisa, assim, realmente fantástico o que eles conseguiram fazer simplificando o kit, né? Alguns de vocês já me conhecem, alguns talvez não me conheçam tanto, mas acho que a maioria de vocês acabam me conhecendo por causa do grupo lá, da implantodontia. E, para vocês terem uma ideia, o meu doutorado foi comparando 7 tipos de cirurgias guiadas, de softwares, comparando com vários tipos de kits de cirurgia guiadas, como se comportavam em cada tipo de software, o que tinha que ser feito, se era capaz de realizar ou não era capaz de realizar. E, mais uma vez, comparando 7 softwares diferentes, comparando 10 kits diferentes, entendeu? Então, se a gente fazer combinações, são mais de 70 combinações que a gente poderia ter realizados, e sempre, quando a combinação está com esse kit de implante, esse kit de cirurgia guiada, ela torna-se realmente bem diferente dos outros, tá bom? Mais um pouquinho, vamos esperar até umas 6h10 para a gente poder começar a conversar um pouquinho mais sobre o porquê dessa cirurgia, quais são os pontos fortes dela e o sistema, o próprio implante, o que ele vem a ser e como que nós conseguiremos os nossos resultados nas nossas cirurgias aí para que o sucesso tenha um sucesso cada vez maior, né? Ian também entrou agora. Danilo. Anthony. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos continuando mais um pouquinho para a gente começar a nossa conversa, tá bom?
O pessoal já está entrando cada vez mais aqui. O Stephenson acabou de entrar. Boa noite, Stephenson. Estivemos com sábado até às 6 horas da tarde, 7 horas, acho que 6 e pouco da tarde, para a gente poder fazer. Em Rojas. Prazer em tê-lo aqui, Rojas. Então, vamos lá, pessoal. Bem, Emerson, adiantando um pouco, os guias podem ser confeccionados com um programa como Blue Sky. Esse sistema você consegue fazer com qualquer sistema, qualquer software que você desejar. É importante saber que todos os softwares, independentemente de qual que você utilize, eles vão ter um offset, que você tem que saber qual que é o offset. Normalmente o offset sempre vira na parte de 9, tá ok? E o diâmetro da sua anilha para você colocar. Você tendo esses fatores, Emerson, você pode usar o Blue Sky, você pode usar o Implant Viewer, você pode usar o Simplan, que está chegando, que é um software da Dentsply Sirona também, totalmente aberto. Esse software também ele vai vir para transformar, que é um software muito legal. Então, ele é totalmente aberto, ele vai receber tomo de qualquer tipo de tomógrafo, STL de qualquer um, e você vai conseguir fazer, e o sistema já está lá dentro, tanto como Sirona, tanto como o MIS, como o Anclus, como outros sistemas. É um software todo aberto, né? Mas vai poder sim, vai poder usar sim. Depois a gente acaba montando para vocês, eu vou falar com a Lilian, a gente vai deixar na disposição lá para vocês, para que quem quiser usar um sistema aberto, vocês só acertar os parâmetros para que vocês consigam fazer isso de uma maneira bem facinho para vocês trabalharem, tá bom? Vamos lá, pessoal, 6h10, vamos começar a conversar aqui. Eu vou compartilhar a minha tela agora, nesse momento, tá certo? Então, vocês devem estar observando a minha tela de trabalho. Eu vou colocar aqui. E, então, eu apresento, para quem não conhece, hoje a gente tem um Instituto de Odontologia Digital, a gente fica aqui em São Paulo, tá ok? Nosso instituto hoje trabalha muito fortemente com a odontologia digital. E quando eu falo com odontologia digital, nós falamos com a prótese digital, com a orto digital, com a dentística, com tudo. E agora, o último que a gente acabou de incluir na odontologia digital nossa, do nosso fluxo, nosso instituto, é a endodontia digital, através dos guias endodônticos, através das cirurgias paraendodônticas e assim por diante, que é muito interessante e numa outra oportunidade a gente vai poder conversar. Mas hoje a gente veio para conversar sobre um sistema chamado, um implante chamado MIS e a cirurgia guiada desse sistema. Mais uma vez, eu vou chover no molhado e vocês vão cansar de ouvir isso, porque realmente é um sistema que me encantou pela simplicidade dele. Primeiro que eu não tenho que me preocupar e ficar mensurando o tamanho de fresa, porque a fresa vem na altura que você precisa. Então, você vai pegar aquela altura, vai fresar naquela altura, ele vai bater, travou, pronto, você não precisa se preocupar. Então, a gente tem tamanhos que vão de 8 a 13 milímetros, então você pode pegar 8, 10, 11,5 e 13, e você pode trabalhar nesses limites aí, tá bom? E trabalhando com os implantes de 3.3 e 3,75 principalmente, que são os implantes que mais se utilizam-se nas cirurgias guiadas. Mas quando a gente começa a conversar sobre a cirurgia guiada, a gente tem algumas dúvidas, alguns questionamentos. E eu acho que um dos questionamentos que é principal é em relação ao guia fresado versus o guia impresso. Então, do lado esquerdo, que vocês estão observando, é um guia feito no Serec Guide, no Galileus Implante, tá certo? E do lado direito é um guia feito num Planning Center através de um sistema de impressoras, de impressão 3D. Os dois funcionam? Os dois funcionam, tá certo? Mas a gente vai ter que entender algumas coisas e para que vocês possam raciocinar e tirar as decisões que vocês criam.
A primeira artigo que eu vou falar para você é um artigo de doutorado, do mestrado da Sueli, que é minha esposa, onde ela fez o quê? Ela comparou as guias fresadas versus as guias impressas, partindo sempre do mesmo design. Eu não estou conversando de designs diferentes. Se você pegar um guia fechado, igual esse que a gente fez, fresar e imprimir o mesmo guia, o que vai acontecer quando a gente conversar isso em acurácia, em termos de precisão? Nós pegamos um modelo mestre, em cima desse modelo mestre nós imprimimos, fizemos uma impressão 3D de 10 guias e fresamos 10 guias. Essas guias elas voltaram a ser reescaneadas e viraram arquivos de STL. Esses arquivos de STL, o que a gente fez? A gente sobrepôs sobre o modelo mestre. Então, existiam o quê? Mais de 1 milhão de pontos, tá certo? Que eles fizeram a comparação. Então, quando você observa aqui, ó, essa faixa de pontos aqui do gráfico, onde você vê essa região aqui mais pulverizada, ela tem o quê? Ela tem uma discrepância de menos 16 e de mais 17. Então, ela possui, no modelo fresado, uma discrepância que vai de menos 16 a mais 17. Quando fizemos a mesma coisa no guia impresso, a pirâmide aqui, ó, esse gráfico, ele é mais esparramado. Por quê? Porque a distorção ela aparece de menos 27 para 0,27. Então, ela possui o quê? Uma plataforma de distorção maior. Visualmente falando, quando o dentista é muito visual, e quando vocês podem observar, o que acontece? Os guias fresados, que nem do lado esquerdo, versus os guias impressos que estão no seu lado direito, você vai ver que o impresso possui o quê? Uma pigmentação maior, uns vermelhos, umas cores diferentes. E essas cores significam que ele tem mais ou menos material em relação ao modelo mestre. Quando a gente observar, a gente vê que o fresado ele possui menos em relação ao modelo impresso, né? Mas na parte superior, isso não interfere em absolutamente nada. O importante é quando nós fazemos isso, viramos o nosso guia. E aí nós podemos observar a interferência em relação à adaptação dos elementos nos dentes vizinhos. Como esse é um guia dento suportado, a precisão de encaixe do dente é de suma importância. Então, o que a gente chega à conclusão? A gente chega à conclusão que esse guia fresado, ele possui uma precisão, uma acurácia melhor do que o nosso guia, que é o nosso guia impresso. Então, quando a gente vê a parte de trueness versus precision, a veracidade versus a assertividade versus a precisão, o que a gente pode observar? Que quando nós conversamos dos nossos guias, eles possuem um fator de discrepância muito pequeno, que no final, apesar de existir uma acurácia melhor dos guias fresados, eles não interferem diretamente no resultado final dos guias que vão ser colocados, tá ok? Então, a primeira conclusão, os guias fresados são melhores, mas não chegam a ter um valor significativamente representativo para alterar o nosso processo, tá ok? Então, a conclusão é exatamente isso. Os guias fresados possibilitam menor desajustes em relação ao nosso modelo mestre. Outra coisa que nós sempre nos preocupamos muito é em relação à precisão dessa cirurgia. A cirurgia guiada é precisa? Então, o professor Rogério Margonat, realizou um trabalho extremamente interessante, onde ele fez a sobreposição dos guias do planejamento versus os guias instalados. Então, ele colocou, ao sobrepor, ele criou
retas. Essas retas foram sobrepostas entre si para ver a acurácia tanto a nível oclusal, cervical, médio e apical. Tá? E qual foi a conclusão que ele chegou? Após operar 7 pacientes e instalar mais de 70 implantes, ele observou que a discrepância era muito pequena, que apesar de não existir a discrepância, essa discrepância não ia alterar nos resultados finais do nosso trabalho. Outra coisa que ele fez nesse estudo, um estudo em coelho também, que foi um estudo bem interessante, ele foi ver a temperatura. Porque uma coisa é você operar num campo aberto e a outra coisa é você operar num campo fechado. E nós sabemos que a irrigação, quando você opera com guia cirúrgico fechado, ela é menor do que quando você opera num campo aberto ou com um guia cirúrgico aberto, que nem a proposta da MIS quando ela manda o seu guia por um laboratório para fazer a impressão deles. Mas o quanto isso interfere no resultado da nossa cirurgia? Então, ele fez o quê? Ele pegou coelhos, fez várias cirurgias, fez 40 fresagens, um fêmur de coelho, onde o grupo controle era um grupo aberto e o grupo de estudo era o grupo onde a gente utilizava os guias cirúrgicos. E podemos observar que após 40 fresagens, pessoal, o nível de temperatura não passou de 31,8, sendo que o ponto crítico de necrose óssea é acima de 45 graus. Então, a primeira conclusão que nós chegamos é a seguinte, que apesar da técnica aumentar a temperatura do osso, essa temperatura não vai influenciar diretamente na necrose do osso ou no processo de sucesso cirúrgico em relação à não utilização do guia cirúrgico fechado. Outra coisa muito importante é a parte de esterilização. E hoje, nessa parte de esterilização, a gente acaba usando vários processos. Mas um dos processos muito interessantes que estão sendo utilizados é a utilização do gás ozônio, tá certo? Que em temperatura e pressão correta, ele negativa todas as bactérias e, inclusive, Cândida, bactérias e fungos, tá ok? Trabalho que nós realizamos também, numa revisão sistemática, nosso grupo levantou e nós queríamos entender qual era a cirurgia mais precisa. Se era uma cirurgia apoiada em osso, se era uma cirurgia apoiada em mucosa ou se era uma cirurgia apoiada em dente. Então, fomos na plataforma de dados e puxamos tanto do PubMed como do Crowdcane, mais de 1.600 artigos. Desses 1.600 artigos, nós excluímos 1.560 artigos que não tinham muito os dados necessários para continuar. Sobraram, então, 39 artigos, onde os 3 revisores leram esses artigos na íntegra, preencheram todos os dados e fizeram capa para que você pudesse realizar a sua análise sobre a sua meta-análise. Retiramos ainda 31 artigos, sobrando um total de 5. Esses 5 artigos que sobraram, nós mandamos para estatísticos para verificar e fazer a comparação entre as cirurgias. E a primeira cirurgia que a gente comparou foi a cirurgia óssea versus a cirurgia dental versus a cirurgia óssea. E em todos os casos, a cirurgia apoiada em dente foi superior à apoiada em osso. Quando nós realizamos a mesma comparação da cirurgia óssea apoiada com a mucosa, nós podemos observar também que todas as cirurgias apoiadas em mucosa possuíam uma acurácia melhor em relação à óssea. Então, a primeira coisa que a gente concluiu é que a cirurgia óssea a gente não vai usar. E quando nós comparamos a nossa cirurgia dental apoiada em dente com a cirurgia apoiada em mucosa, nós podemos observar através do prisma que a cirurgia apoiada em dente
ela possui uma acurácia melhor do que a cirurgia apoiada em mucosa. Lógico, alguns fatores são muito que interferem diretamente nesse processo. Se você tiver uma mucosa onde ela é muito flácida, ela não é recomendada para fazer uma cirurgia guiada, porque ela vai perder a estabilidade disso. Perdendo a estabilidade, você não vai conseguir ter os resultados que você deseja. Então, isso é importante para a gente ver. E quando a gente fala do CAD/CAM, vamos puxar tudo isso para o CAD/CAM da implantodontia. E quando a gente traz a parte do implante junto com a parte do CAD, é impossível nós não pensarmos na evolução dos componentes protéticos. Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar na implantodontia digital, não existia um componente. Então, nós tínhamos que realizar o quê? A transferência desse material do implante, vazarmos o modelo, fazermos uma gengiva artificial e, em cima disso, nós preparávamos o nosso perfil de emergência para depois fazer o dente, tá? Só que era um munhão reto, um munhão universal, um munhão que qualquer um comprava, usinado. Esse munhão não possuía características próprias para realizar um CAD, porque até então o CAD foi feito para fazer prótese sobre dente. Não tinha, naquela época, em 2010, 2011, 2012, um componente feito para isso. E quando a gente observava, a gente deparava com a primeira intercorrência, tá bom? E a primeira intercorrência que eu tinha era o quê? Era o término em lâmina de faca, porque as cerâmicas não foram preparadas para serem usinadas com menos de 0,5 milímetros. Então, menos de 0,5 milímetros causa trinca. E essas trincas que são causadas geram o quê? Fraturas futuras em cima do nosso caso. Então, como nós resolvíamos? Nós tivemos que pegar esse munhão e preparar com alta rotação. Mas ao momento que você faz isso, você já começa a observar que o perfil de emergência do seu elemento dentário vai começando a alterar. Você vai conseguindo resultados estéticos muito melhores. E o processo, infelizmente, era através da moldagem, porque nós tínhamos uma Blucan. Mas como vocês podem observar aqui, ó, olha já o perfil que a gente consegue. Já é um outro tipo de trabalho, é um outro tipo de resultado que a gente já tinha obtido. Até que lançaram o quê? Lançaram uma pecinha chamada T-Base. O T-Base foi o primeiro componente, o abutment, para fazer implante. E ele tem umas características próprias dele. Primeiro, que ele possui uma base. E essa base possui 0,5 milímetros, que é o mínimo que tem. Ele tem uma zona de retenção, que é para o cimento segurar e não tiver soltar. Ele possui um DOT. Esse DOT é um index digital ao qual ele vai passar a indexação do implante. O implante não adianta fazer ortodontia, ele não vira depois de ser colocado. Então, ele tem que o quê? Ele tem que ter a posição ideal para que você coloque o antirrotacional e ele esteja colocado na posição correta. E muitas empresas, a partir do momento que existiu, colocam o quê? Uma linha orientadora. Porque muitas pessoas fazem o quê? A instalação do escambário diretamente em cima do T-Base. E quando você tem uma profundidade, quando o seu T-Base está mais subgengival, você pode não enxergar um baldote e causar alguns defeitos no seu escaneamento e vão ocasionar o mau posicionamento futuro da sua peça. Então, isso é uma coisa importante. Clinicamente falando, você vai ver isso aqui, ó. Você vai ter uma possibilidade de colocar de uma maneira melhor e fazer a instalação, fazer a usinagem e a instalação correta. Tudo isso juntamente com as cerâmicas perfuradas, que, olha, ela vai se juntar exatamente nesse ponto aqui, que após a usinagem, ele vai dar essa precisão aqui, ó, pessoal. Essa precisão aqui, ó, são de 20 micras. Desculpa, nem 20, é 8 micras. 8 micras de precisão. A média das bactérias da boca, nossa, são de 20 micras. As bactérias não conseguem entrar aqui no meio. Se as bactérias não se alojam, não tem nenhum tipo de problema de periambulantar, daí por diante. Então, a partir desse momento,
criaram-se outros componentes digitais, mas sempre, pessoal, respeitando o quê? O mesmo formato. Então, você pode olhar lá, ó, todos eles possuem index, de alguma forma, entendeu? Todos possuem index, aqui, por exemplo. Todos possuem uma plataforma de 0,5, todos, sem exceção de nenhum. E todos possuem zonas de retenção. Tá vendo? Ó? Todos possuem zonas de retenção, seguindo, de uma maneira lógica, os princípios do T-Base, que foi o primeiro componente digital para implantodontia. E todos eles vão ser seguidos em todos os softwares que você encontra. Então, você vai ter que ter um componente digital, você vai ter que ter um trança digital, e a partir desse momento você vai criar os seus dentes da maneira que você quiser. E quando a gente fala de cirurgia guiada, pessoal, então eu já sei que a cirurgia funciona, que ela não superaquece, que eu consigo autoclavar, eu consigo trabalhar através de um processo de esterilização, que a minha cirurgia guiada, dentro suportada, ela é superior em relação aos outros, né? E que eu tendo o meu componente ideal, eu vou conseguir resultados estéticos interessantes em cima do meu processo, em cima de um T-Base, que é uma peça feita para isso. E qual das cirurgias? E aí a gente entra num processo de integração. Porque quando você começa a entender todas as extensões STL, DXD, SSI, DICOM, você consegue brincar e jogar para um lado para o outro. E quando você joga isso de um lado para o outro, você tem a possibilidade do quê? De brincar em diversos tipos de softwares diferentes, tá certo? Que nem eu falei para vocês, meu doutorado comparou 7 cirurgias guiadas. Então, eu comparei o Galileus Implanting, comparei o Exoplan, Nobel, que é o DTX, o codiagnóstico da Strauma, Blue Sky, software aberto, tá bom? E o fluxo desse software, tem mais ainda o Implant e o Romex. E como que funciona? O fluxo é esse aqui, ó. Você vai sentar, você vai escanear, terminou o escaneamento, você vai realizar a tomografia, vai fazer a junção dessas imagens, criar o seu guia cirúrgico e depois, em cima dele, fazer a cirurgia. Falei dos outros 2 softwares também que a gente trabalhou, foi o Romex e o Trishape Studio também, tá ok? E como que funciona esse fluxo? O fluxograma da implantodontia digital, da parte cirúrgica, ela faz da parte lá, da aquisição, da impressão, sobreposição, planificação e o desenho do guia, tá? Então, pegamos um paciente, um caso, tá certo? A ausência de um pré-molar, e vamos entender a diferença de como você vai levar o DICOM em relação aos diversos tipos de software que a gente tem. Então, todos eles, com exceção do Galileus Implant, que é um sistema fechado da Dentsply Sirona, e tudo acontece dentro desse software, e aí eu falo que existem as vantagens e existem as suas desvantagens. E a grande vantagem de você estar dentro de um software do implante é que a imagem já vem tratada. Então, quando você abre ela, você tem uma imagem muito bem tratada, muito bem definida, como eu vou mostrar nos casos de vocês, que facilita demais a nossa vida, tá ok? Caso ao contrário, você tem que importar o DICOM. E o DICOM, por exemplo, no Exoplan, ele vem com essa forma, e você vai ter que trabalhar na densidade óssea para que você consiga o resultado que você queira. Então, você vai ter lá osso, dente e mucosa, que você vai poder trabalhar nessas 3 fases aqui quando você faz o tratamento do DICOM. No Nobel DTX, ele também vai entrar o quê? Dessa forma. E ele, através de uma setinha, que é essa seta aqui, ó, você vai limpando, quando ele vai ficando desse formato aqui, ó, ele vai limpando e vai formando a imagem que você deseja, para que você também defina ele como superior e inferior, e faça ainda algumas correções, como esse caso, que eu consigo tirar alguns artefatos para melhorar o meu caso, tá ok? No Codiagnósticos, ele vem também dessa forma, e dentro deles, assim, ele vai ter esse formato, e o Codiagnóstico é uma ferramenta muito interessante, que você clica e fala assim, eu quero somente essa parte, então ele consegue limpar o restante,
e ele fica mais fácil. O Codiagnósticos, desse ponto, é um ponto positivo, que ele é bem interessante, é muito legal de trabalhar, mas essa ferramenta, nós também conseguimos encontrar ela onde? No Blue Sky. E o Blue Sky, apesar de ser um software gratuito, ele traz alguns recursos extremamente interessantes. Uma é essa de você clicar, e a segunda é que eu utilizo somente a quantidade de imagens que necessita. Se eu vou fazer um implante do lado superior direito, eu negativo toda a região inferior, eu tiro do lado esquerdo e só fico com um pedaço que eu quero. Então, eu ganho o quê? Agilidade. O software, as imagens ficam mais leves e eu consigo limpá-las também de uma maneira mais tranquila, tá ok? Sobre a impressão digital. Sobre a impressão digital, nós temos um parênteses para falar dentro do nosso sistema Dentsply Sirona. Por quê? Porque na Sirona, ela vai abrir uma linguagem chamada SSI. E nessa linguagem SSI, eu vou levar duas coisas. Eu vou levar o planejamento, e além do planejamento, eu levo o quê? Eu levo o escaneamento. Então, eu levo a minha cirurgia, o meu posicionamento ideal da minha coroa e o meu escaneamento de uma vez só. Eu não tenho que colocar os dentes. Em contrapartida, nos outros, a gente tem que realizar o quê? A importação desses elementos. Então, ele vai pedir para você importar, e aí você vai importar o STL em todos os softwares da mesma forma, tá ok? Então, você vai puxar, vai trazer, e todos são exatamente iguais, sem mudança de nada. Você está importando um arquivo em STL. E o STL vai depender muito mais do tipo do scanner que você está utilizando do que da maneira com que você importa. Se você tiver um scanner de alta qualidade, você vai ter um STL de alta qualidade. Se tiver um scanner de baixa qualidade, você vai ter um STL de baixa qualidade. Isso vai interferir no positivo da criação da guia, porque a guia sempre é criada em cima do STL, não do DICOM, tá ok? E vamos sobrepor as imagens. Dentro do SEREC, as imagens são realizadas através de ponto. Você marca 3 pontos de um lado, 3 pontos no outro, e essa imagem é sobreposta. E você consegue observar a sobreposição das imagens e consegue até ver o quanto tem de tecido gengival. Isso vai acontecer da mesma maneira com o Exoplan, que ele vai também gerar dessa forma, tá certo? Ele vai ser igual no Nobel, que ele também vai fazer através dos pontos, tá certo? E no Codiagnóstico ele vai poder fazer através de pontos ou através de malhas, que é um pouquinho diferente. Então, olha lá, você juntou os pontos no Exoplan, você vai fazer a mesma coisa com os pontos dentro do DTX da Nobel, exatamente a mesma coisa. Dentro do Codiagnósticos, você não junta pontos, você junta áreas. Então, como você pode observar aqui, ó, eu vou delimitar algumas áreas e ele vai pegar essas áreas e vai fazer a ligação entre elas. E o softwarezinho lá, que a gente fala que é o Blue Sky, que é o software free, ele vai poder fazer através de pontos ou através da ação manual também ele pode ser feito. Então, ele tem mais opções em relação à junção das suas imagens, tá ok? Que é bem interessante. Juntamos as nossas imagens. Nós vamos ter que fazer o quê? A planificação, a instalação do nosso implante. E, mais uma vez, com o SEREC, eu tenho uma biblioteca, eu posso colocar o meu implante lá, eu posiciono o meu implante e eu vou deixar da maneira com que eu queira e ele vai transportar eles através de um DTX, que é um arquivo fechado também, que vai voltar para o SEREC para desenhar a guia, tá? Já quando nós conversamos com o Exoplan, você vai escolher a biblioteca também dos seus implantes, que vão estar disponíveis no site para você colocar, vai juntar e vai fazer a mesma coisa. No Nobel, você só vai poder planificar 3 tipos de implante, pessoal. Você vai poder planificar o Nobel, você vai poder planificar Straumann e você vai poder planificar Ankylos. São os 3 implantes que tem. Mas o DTX, ele só libera a realização em cima dos implantes da Nobel. Então, ele é um sistema fechado também. Apesar dele receber STLs e DICOMs abertos,
ele não permite que você realize cirurgias guiadas que não sejam dos implantes dele, tá ok? O Co-Diagnostics, ele é um software totalmente aberto, mais ou menos, a mesma coisa. Vocês podem ver que os dentes são criados, eles não vêm já do software, você tem que fazer os dentes lá. E o Blue Sky, a mesma coisa. Você vai importar a bateria, vai colocar os dentes e vai fazer exatamente a mesma coisa em relação a todos. É importante falar que todos eles você tem que trabalhar com o offset, que é a distância da anilha até a cabeça do implante, que é a distância normalmente de quanto que é comprida mais a sua frese. E isso quem fornece para vocês sempre é a empresa que vocês estão trabalhando, tá bom? Terminou isso, vamos desenhar o guia. Definimos tudo. E no Inlab, tanto no Select quanto no Inlab, eles fazem isso automático. É muito fácil. Você só vai marcar a área e vai clicando para frente e ele vai fazendo isso. E você pode fresar tanto na bolacha de 5 eixos como na fresadora de MCXL. Isso você pode realizar das duas formas. Se você quiser realizar a impressão, também pode, desde que você use o Inlab, não o Serec, para fazer esse tipo de trabalho. Olá, como você trabalha com o Exoplan, a mesma coisa, você desenha a sua guia, tá certo? Da mesma forma. O Nobel, ele tem uma característica diferente, você não consegue observar, a sua guia vai para uma nuvem, depois ela desce da nuvem, tá certo? E você tem que pagar para você poder utilizá-lo, tá ok? Da mesma forma, o Co-Diagnósticos você paga, como a liberação do STL você também paga no Blue Sky. Então, os dois únicos softwares que nós estamos conversando, eles são totalmente free, depois você compra e eles são seus, é o Galileus Implante e o Exoplan nesse caso. Então, eu mais passei agora um bypass para você ver as diferenças dos softwares para que você trabalhe. Mas eu gosto muito, muito, muito do Select Guide, porque eu tenho o tomógrafo, então para mim fica um fluxo muito mais fácil, muito mais lógico. E nós publicamos todo o processo, tá bom? No Journal, e comentamos como que foi. Então, nós pegamos o quê? Colocamos 2 implantes, fizemos toda a planificação, fizemos todos os trabalhos, e lá a gente chegou à conclusão que a tecnologia, ela obtém um guia cirúrgico, no qual transfere a posição dos implantes virtuais de uma maneira correta, transformando essa cirurgia muito mais rápida e segura no seu procedimento. E como que fazemos? O fluxo Dentsply-Sirona é o seguinte, você faz a parte de CAD, imagem, e depois você faz a parte de lab. E quando a gente faz a junção, e aqui eu já estou usando o quê? Os implantes da MIS, tá certo? Porque até então, a MIS, vocês só poderiam enviar através de um planning center, e a partir desse ano, a partir do ano passado, final do ano passado e começo desse ano, iniciou-se um processo pelo qual a Sirona falou, poxa, eu tenho as ferramentas, e o dentista que faz o Serec é um dentista que ele faz chairside, ele quer fazer suas próprias coisas. A característica do dentista Sirona é um dentista chairside. Ele não vai querer mandar um planning center, pode até mandar, mas ele vai optar sempre por realizar os seus guias cirúrgicos. Então, aqui é um caso de uma colega nossa, dentista, tá certo? Que ela não quis fazer o levantamento de seio, então eu tive que colocar o implante com essa angulação beirando o seio, tanto na parte superior como na parte lateral, tá certo? Então, é uma cirurgia extremamente arriscada, no bom sentido, limítrofe, tá certo? O implante que a gente escolheu foi o C1 da MIS, eu escolhi um implante de 3.3 por 10, tá certo? E para que isso tudo aconteça, pessoal, a gente criou uma luva. E essa luva se encaixa exatamente no furo onde a anilha vai sobrepor e ficar fixada nela, tá ok? Posteriormente, quem quiser, eu vou deixar isso à disposição da Lilian depois, esse STL dessa anilha, e vocês vão poder imprimir nas suas impressorinhas aí do consultório mesmo, sem nenhum tipo de segredo. Colocamos lá, ó, fixamos, seguramos, e a primeira coisa que a gente vê, pessoal, não existe colher. O sistema da MIS é um sistema extremamente interessante, tá? Por quê?
Porque a fresa, ela vem com um tambor. E esse tambor, ele está até no ato de você instalar o implante e você não precisa segurar, fazer aquela malabarismo de segurar a mão, segurar a chave e ter 2 pessoas ou 3 pessoas para fazer uma cirurgia, para que o guia não movimente e não cause nenhum desajuste nos seus cálculos. E olha a precisão, pessoal. Olha só isso aqui. Isso daqui, ó, é fantástico. É o que nós planejamos e o que nós realizamos. Tudo isso, lógico, a gente vai conseguir com outro sistema? Pode, com certeza. Mas esse sistema é muito legal porque ele deixa as nossas mãos livres. E para você entender um pouquinho desse implante, ou qual a diferença desse implante, tá certo? Ele possui o quê? Ele possui algumas características extremamente interessantes. Ele possui uma rosca inicial autocortante e depois ele vai ficando com roscas quadradas que são... que elas vão fazendo a condensação lateral e deixando esse implante pronto para realizar cargas imediatas, tá certo? É um implante muito parecido com o da Nobel, com vários outros implantes, com algumas características próprias. Ele possui um passo de rosca duplo. Significa o quê? Que a quantidade de giros que você tem que ter para colocar esse implante é 2 vezes menor do que um implante que possui uma rosca única, tá certo? Então, ele vai entrando de uma maneira muito melhor. Na parte apical, ele possui 2 espiras, e essas espiras vão colhendo o osso que vai ficando e vai subindo e fazendo como se fosse um enxerto, um autoenxerto, um enxerto autógeno naquela região, para melhorar o processo de osteointegração e estabilização primária na região apical. Na região cervical, ele possui microespiras, e essas microespiras são utilizadas para quê? Para dissipação de força e evitar que ocorra um processo de salserização, tá? Todos os componentes dos implantes da MIS, eles possuem plataforma switch, entendeu? Isso evita com que aconteça também o processo de salserização. E os seus componentes sempre vão possuir um perfil de cálice. E para a gente que faz SEREC, esse perfil, que nem eu já falei várias vezes, algumas pessoas já devem ter ouvido falar, é o quê? Que esse perfil vai promover uma acomodação melhor do T-Base, porque o T-Base possui uma estrutura mais larga, e quando você utiliza esse tipo de cicatrizador de componente, ele vai fazer um assentamento melhor e não vai pressionar a parte gengival para que você coloque a sua peça dentária futuramente. Todos eles são conical connection. O que quer dizer o seguinte? Nos 2 milímetros lá, ele faz um cone Morse real, evitando com que exista a infiltração bacteriana. E por último, todos os implantes vêm com uma broca final, para você passar a broca final do corpo, da alma do seu implante para você fazer. Então, essa característica desse implante, que é um implante muito legal, eu gostei demais desse implante. E como que eu falo? Qual foi a grande sacada deles? A grande sacada deles foi a simplicidade. Por quê? Porque, de uma certa forma, e de uma forma extremamente inteligente, eles eliminaram as colheres. E o que significa eliminar as colheres? Significa que toda cirurgia, quando você exerce uma força, essa força ela vai tirar do eixo o guia e vai fazer com que, de certa forma, ele crie o quê? Uma instabilidade, e essa instabilidade cause uma angulação desnecessária. Então, se você observar isso aqui, ó, ele possui lá o tambor, olha o tamborzinho lá. Ele encaixa exatamente e trava. Você não precisa olhar, entendeu? Em compensação, quem tem... Olha a diferença de segurar uma fresa, o guia. Você não consegue fazer isso de uma maneira simples como ela faz. Ela tem uma sequência lógica lá, entendeu? Então, tem lá, através de cores, que eles ajudam muito, porque as cores vão mostrar qual que é o diâmetro do implante, e cada região dessa daí vai ter lá o implante de 8, de 10, de 11,5 e de 13. Então, você vai pegar a sua broca e vai instalar exatamente até o final, sem nenhuma preocupação. Então, separamos aqui alguns casos. Por exemplo, esse caso, que foi uma fratura de uma paciente, fraturou o canino, e nós tivemos que fazer o quê? A extração.
Olha a primeira vantagem que eu falei para você. Eu não me preocupo em limpar o meu daikon. O meu daikon vem bonito, vem pronto, tá certo? E eu vou fazer o quê? Tirei a tomografia, vou desenhar. Hoje, no Serec Ortho, não, desculpa, no Serec 5.1, vocês conseguem fazer os guias cirúrgicos. E quando vocês clicam, ele vai dar essa opção. Automaticamente, ele vai dar a posição do escaneamento mais o projeto do dente. E eu vou poder exportar em duas formas. Ou eu posso exportar em SSI, ou eu posso exportar hoje em SIDX. O SIDX vai entrar no CICAT implante e vai me trazer tanto o escaneamento como o projeto do dente. E vocês podem ver que ele vem o quê? Colorido. É muito bonito isso. Marcamos os pontos, juntamos as imagens e olha só a imagem que a gente tem. É uma imagem fenomenal, eu adoro esse tipo de imagem, acho ela fantástica, tá ok? Escolhemos lá nosso implante fabricante MIS, o implante que eu vou utilizar é um C1, tá certo? De 11,5 milímetros. Vou lá escolher o tipo de cirurgia que eu vou fazer e eu vou fazer um Serec Guide, tá certo? E vou colocar lá. Pessoal, o offset que você vai trabalhar, como vocês podem observar aqui, ó, é 9, tá ok? Por quê? Porque é a distância que vai acontecer da base até a cabeça. Essa distância é aquele tambor que vocês olham na broca, entendeu? Então, aquele tamborzinho tem 9 milímetros e é isso que a gente vai colocar. Então, fez lá, ele levantou a anilha e as informações de posicionamento de implante que está lá, juntamente com o posicionamento da anilha, ele vai ser exportado para que você possa colocar novamente no seu Serec. Então, quando você importa os seus dados aqui dentro do seu Serec, aí eu falo que o negócio acontece sozinho. Ele vai demarcar, ele vai fazer e vai chegar no resultado final, que é o seu guia fresado. Mais uma vez, eu gosto de fresar os meus guias. Coloquei lá meu guia, a minha anilha, e fui colocar o meu implante. Ó. Muito simples, muito rápido. Implante posicionado. E aí nós vamos fazer o quê? Fazer uma carga imediata, porque o anterior não tem como o paciente sair sem nada. Então, colocamos Scambari, fresamos a parte do abutment, já deixamos o abutment pronto, e fizemos uma coroinha de resina para ser colocada. Então, você pode observar aqui o planejamento que a gente executou e o resultado final que a gente obteve na radiografia final desse paciente. Então, a precisão é muito significante, principalmente porque você possui o quê? As mãos livres para vocês trabalharem. E, pela característica do implante, você consegue fazer uma carga imediata de uma maneira mais tranquila. Nesse caso aqui, a paciente não tem o primeiro premolar, então nós vamos fazer no ILAB, eu posso fazer a mesma coisa no Serec e no ILAB. Vamos marcar lá a região, trazer o meu escaneamento, ok? Marcar a região suposta onde vai ser a minha coroa, gerar uma coroa e vou exportar para o Galileus implante. Então, eu tenho esse processo de exportação. Realizo a minha exportação, a exportação é enviada. Nesse momento, eu junto os 3 pontos, as imagens são interligadas entre si. A partir do momento que elas são interligadas entre si, nós fazemos o nosso planejamento, a escolha do implante, que a gente escolheu também, o implante 3,75 por 11,5. Olha lá, colocamos, olha como é bonita as imagens, pessoal. O implante colocado, posicionado, saída do parafuso, todos os meus implantes são aparafusados, pessoal. A cirurgia guiada me propõe isso. Vamos lá, exportar o nosso caso, vou pegar meu casinho agora, eu vou fazer a exportação dele e vou levar até o InLab. Quando eu coloco ele no InLab, ele vai me pedir a zona de assentamento, vou fazer exatamente igual ao outro caso, vou colocar as janelas de inspeção para ver a fixação dela, fresar o meu guia cirúrgico, meu guia está pronto, tá certo? Colocamos o nosso guia em posição e vamos para a cirurgia. Vou fazer uma cirurgia flapless. Nós possuímos o quê?
nós possuímos um punch, onde eu vou fazer somente o furinho da região onde vai estar o implante. Vamos pegar as nossas sequências de broca, 2, 3, 2,8 e 3,75. Você pode ver que não existe colher, porque, olha só, pessoal, o tambor ele vai dar exatamente na posição que você deseja, até que você vai pegar o seu implante, ao offset de 9 milímetros aqui, para vocês entenderem, que é mais, eu vou instalar o meu implante. Instalando o nosso implante, ele vem, todos os implantes vêm com abutment de pique, um munhão de pique. Eu pego ele para deixar como um provisório, coloco ele como provisório, e como eu tinha o elemento lateral, a gente sprintou e colocamos. E o resultado final do nosso trabalho é colocando o implante na posição exata da onde nós queríamos, tá? Essa apresentação que a gente fez aqui era mais para que vocês pudessem entender aqui o como esse implante é fenomenal e quando ele junta com o Serec Guide e com o nosso Serec, que todos nós temos aqui, ele se torna-se uma coisa assim, de uma maneira muitíssimo agradável, extremamente fácil o processo, dinâmico, sem nenhum tipo de problema. A gente tem vários alunos que estão aqui junto com a gente aqui, que trabalham comigo, e semana passada o Ziró foi o primeiro que operou um caso aqui dentro da nossa escola, e no próximo módulo agora tem o Serginho está aí, o Rex também está aí, a gente vai fazer o trabalho juntos aí para que vocês possam utilizar esse tipo de trabalho aqui na nossa escola, e quem quiser, pessoal, vocês ficam à vontade, entendeu? Em realizar as suas perguntas aqui, e para que a gente possa respondê-las aí, tá ok? Alguma dúvida? Alguém tem alguma coisinha? A Lilian está conosco aí. A Lilian hoje é a gerente de marketing dos implantes, tá? E eu falei assim que ela vai dar um implante para cada pessoa, olha só, botando ela no rolo aí, pessoal. Me comprometendo, hein, doutor? Você viu que maldade, né, Lilian? Me comprometendo. Sacanagem, né? Enquanto as pessoas podem colocar as dúvidas, se houver alguma dúvida, podem colocar no chat. Eu queria já te agradecer, não, já te agradeci nos bastidores, né? Agora aqui na frente do público, te agradecer, foi uma super aula. Então, cada vez que a gente assiste, a gente aprende um pouco mais. Não sou dentista, né? Mas sou apaixonada pela odontologia, e por uma odontologia com tanta qualidade assim, a gente não tem como não admirar e ficar só assim na plateia batendo palmas, né? Muito legal, muito legal. Não, é fantástico, o sistema é muito simples, entendeu? Muito legal mesmo. O Valdemar está aqui, eu falei para o Valdemar esperar antes de trocar de sistema, ele foi muito apressado e você perdeu a oportunidade, hein, Valdemar? Está me ouvindo aí? Ah, mas ele ainda tem oportunidade, não tem, não? Enchi o saco dele por causa disso. Eu vou comprar Aí, não sei o doutor quê, Valdemar. espera. Você Não, mas espera, Valdemar. sabe que quando você fala assim, é um sistema muito simples, me enche de alegria, né? Porque é a proposta, é a nossa filosofia, né? O MIS é o Make It Simple, né? E quando a gente... Então, o que quer dizer isso, né? O nosso maior desafio é conseguir traduzir o Make It Simple nos produtos e nas soluções, né? Então, quando você nos diz, olha, é muito simples, tipo, comemoramos, né? Atingimos o objetivo. Não, Porque o e é simples é verdade. intuitivo, enfim, facilita, né? E a gente sente isso até pelo nível, assim, as pessoas nem perguntam muito, porque a coisa é tão fácil de realizar que você acaba falando, poxa, mas é só isso mesmo, entendeu? Então a gente fica meio assustado até, né? O tamanho do orifício do tubo de guia deve ser um pouco maior para utilizar a luva. E como colar as anilhas, né, na guia? Na realidade, o Emerson, a gente desenvolveu
uma anilha que é muito sobreposta, tá certo? E você só encaixa e ela não movimenta. Então, você só vai encaixar sob pressão no guia cirúrgico, aquela luvinha, que depois eu passo para a Lívia, para vocês, ou para o Paulo. O contato do Paulo já está no chat, para quem precisar. Eu vou passar tanto para a Lívia como para o Paulo o STL dessa luvinha. Então, você vai pegar, vai encaixá-la sob pressão, tranquilo, e depois você vai pegar a anilha do sistema e encaixar sob pressão também. Então, ela fica sempre muito fácil, né? Olha lá o Valdemar. Apareceu, hein, Valdemar? Muito legal isso daí. Então, é bem tranquilo, viu, Emerson? Espero que deu para você entender. Ficou tranquilo? No formato webinar é muito bom, mas aí a gente não consegue, não tem as pessoas não conseguem falar, né? Aí dá só pelo Exato, chat, então. a gente tem um delay. Exato, Ótimo. ele colocou sim, bem claro. Vocês todos vão ter a possibilidade de ter o STL, tá bom? Que eu vou estar disponibilizando esse STL para o Paulo, tá certo? Então, hoje esse STL é uma responsabilidade que eu estou passando. Eles pediram para mim desenvolver esse STL, tanto a Lilian como o pessoal da Alemanha, eu desenvolvi essa luvinha, tá certo? Mas eu estou repassando esse trabalho para Dentes Plastirona, porque isso é um produto a mais para vocês, tá certo? Então, todos vão ter esse acesso desse STL, pedindo tanto para o Paulo como para a Lilian, tá ok? Então, vai estar à disposição de vocês por eles, tá ok? Ah, a Nath também está aí, meu amor. A Nath é minha endodontista predileta. Que demais. Emerson, tudo bom? Que legal, Valdemar. Então, pessoal, tá aí uma nova solução, uma nova proposta. Eu fiquei muito ansioso durante muitos anos, eu brigo no bom sentido com a Lilian durante alguns anos, porque eu quero fazer cirurgias guiadas da Dentsply e eu nunca consegui fazer cirurgias guiadas. E de uma vez só chegou tudo de uma vez. E chegou tudo de uma vez. Chegou tanto da MIS como da Anclus. Então, eu tenho a possibilidade hoje de brincar, de escolher o que eu quero. Olha lá, Chairside, endodontia digital Chairside. Você viu lá, né? O pessoal, a Kátia está vindo, acho que semana que vem, essa semana, eu acho que, para a gente conversar. Quero operar com ele no curso. Vou fazer assim, Rodemar, eu quero que você utilize o sistema. Eu quero que tanto você, o Serginho, o Emerson e todo o pessoal que está aqui conosco, aqui dos nossos alunos, eu quero que vocês vejam esse sistema que me surpreendeu assim de uma maneira assim excepcional, de uma maneira positiva, tá? E vocês sabem que eu opero, meus alunos principalmente, sabem que a gente opera com vários tipos de implante, a gente nunca ficou preso a uma marca de implante, mas mesmo assim, isso ele veio de uma forma muito diferente, me trazendo uma alegria muito grande, né? De poder trabalhar com esse tipo de material. Temos algumas coisas que a gente está discutindo, que a gente vê se a gente consegue mexer, mas aí a gente vai trabalhando em relação aos T-bases, aí a gente vai brincar outras coisas, né, Lilian? Isso aí, é outra brincadeira. É outra brincadeira, mas a gente vai trabalhando aí, pessoal. Mais alguma dúvida? Tudo jóia? Não, doutor Sérgio aqui colocando joinha. Sim, sim. Ótimo. E aí, se vocês permitirem, a gente gostaria de, durante o curso também, ter alguém que, infelizmente não dá para ir muita gente, né, pelo momento que a gente vive, mas ter alguém que possa também estar presente e conhecer aí parte da turma. Sim, será um prazer ter vocês aqui. O pessoal vai estar ansioso para estar junto com vocês aqui, para que a gente possa fazer e apresentar de cada vez mais casuística, cada vez mais casos. Mas é o que eu falei para vocês, a coisa realmente é muito simples. Não é querendo jogar confete porque a Lilian está aí, e a Lilian me conhece, quando eu não gosto eu falo. Verdade. É verdade. E acaba arranjando algumas encrencas, mas quando eu gosto, eu falo que eu gosto, e é verdade também. Você pode ter certeza disso. E quem está no grupo sabe que eu sou desse jeito mesmo, infelizmente ou felizmente, né? Paulinho, então, Paulo, bom. Foi top aqui, obrigada. Professor, por que os T-bases não existem de altura 1,5? Eu acho que, na realidade, é uma questão só de ajustes ainda, entendeu? Porque a Anclus, por exemplo, ele tem de 0,8 e tem de 1,5. A Anclus tem as duas alturas.
Então, como é uma empresa que ela está, acho que, agregando, entrando agora no sistema Dentsply Sirona, e nesse momento realmente está conseguindo existir essa fusão, eu acho que é uma questão mais de oferecer para eles que existe esse tipo de opção, né? Para a gente poder trabalhar. Do 8,5 para 2 milímetros. Eu acho que o e-mail não vai acabar atrapalhando, porque normalmente, quando eu trabalho, quando eu faço os meus trabalhos, o Rodrigo, eu deixo sempre de 3 milímetros abaixo. Então, a partir de 3 milímetros, quando você coloca 2, você já consegue desenhar o perfil já bonito para você fazer, tá ok? Tem uma outra pergunta, doutor. Ainda não sei planejar cirurgias guiadas. Por onde devo começar? Algum curso? Qual software? Bem, se você tem um sistema Dentsply Sirona, fica muito fácil você trabalhar dentro do sistema in-house, que é muito fácil. Se você não tem um sistema Dentsply Sirona, você tem duas opções. Você pode partir para uma negociação, que eu acho que o Simplan está chegando aí e deve ter algum sistema de pacotes, né, o Lilian, para que obtenha esse tipo de software. É um software aberto e você vai poder fazer isso de uma maneira bem tranquila. E provavelmente todos esses cursos, todos esses implantes, esse pacote deve estar sempre associado a um curso, porque não adianta você ganhar uma Ferrari e não colocar gasolina. Então, normalmente você acaba recebendo uma orientação de como utilizar isso daí. Mas é uma coisa que está para chegar e a estratégia de marketing, junto à Lilian, junto com o Paulo, deve oferecer em breve para vocês a solução que vocês podem seguir, né? Rojas, tudo bom? Muitas graças. Desde já, estou com uma saudade de Santa Cruz que vocês não têm nem ideia, viu, pessoal? El diâmetro da anilha que variáveis depende de las fresas. Não, nesse caso não, Rojas. Por quê? Porque você vai estar fazendo uma fresagem de 4 milímetros, entendeu? E a fresa que você vai utilizar, você vai ter uma fresa que no máximo de 1,2, entendeu? Então, você vai conseguir fresar de uma maneira bem tranquila todas elas. Não importa a fresadora também, você vai conseguir fresar ali em qualquer lugar, tá bom? Consigo trabalhar com imagens qualquer, entendeu? O software é um detalhe, entendeu? Se eu trabalho hoje dentro do meu CICAT, que o CICAT é um software fechado, entendeu? Eu vou por uma opção porque eu tenho todo o meu sistema da Dentsply Sirona e é muito mais cômodo. Mas a partir do momento que você tem um outro tomógrafo de uma outra marca, você pode pegar o Dicom e incluir o Dicom dentro do sistema. Mais uma vez eu vou falar para você, Rosa, espera um pouquinho, porque a Lilian vai fazer alguma coisa muito legal com o software da Simplan que está chegando aí, e eu mexi nele, eu vi ele, e eu realmente achei um software bem legal também para vocês trabalharem. Depois é uma questão só de brigar com ela no bom sentido. A menção. Ó, o pessoal está ansioso aqui. Ela vai, a gente já vai fazer até a gente vai propor até fazer uma proposta indecente para a Lilian, assim, que ela vai fazer algo especial para o nosso grupo da implantodontia digital, para colocar lá. Acho que merecem, né? Temos que fazer, o grupo é muito forte, o grupo é muito legal, assim, todos os usuários de Serec, e eles vão ficar muito contentes com essa parceria também, viu? Com certeza. Doutor Emerson está fazendo uma pergunta. Para quem já faz chairside com o Serec 4.6, qual o código para se utilizar o T-Base? Bem, Emerson, na realidade, o que você tem que saber é o seguinte: se você vai usar um T-Base Large ou um T-Base Small. No T-Base Large, existem vários códigos que você pode utilizar para um T-Base Large. Quem me conhece sabe que eu coloco sempre assim, Dentsply Others, e eu coloco o Atos 3.5 4.0. E por que eu coloco o Atos 3.5 4.0? Porque eu falo que o Large, ele é sagrado. E quando eu falo Atos, eu falo assim, você nunca vai esquecer mais na sua vida. Vocês vão pegar, ele é bíblico. Ele é Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 35 ao 40. Então, vocês gravem isso, porque sempre que você usar um LAD, você vai saber que ele está relacionado com a Bíblia e sempre no livro dos apóstolos, entendeu? Então, você pega sempre no Atos 3.5, 4.0. Se você quiser usar o Small, é exatamente Dentsply Others, FX 3.4. Por que eu falo isso?
o SEREC, ele lê somente daquela base para cima. O que está acontecendo na instalação, no sistema, se é HI ou Conimorse, ele não está ligando, ele só quer saber exatamente dali para cima, se é large ou se é small. Fala da visão, o que você quer saber? Levantou a mão? Davi escreveu? Sérgio, ainda não sei planejar cirurgias. Danilo, devo começar algum curso, algum software? Já respondemos, né? Falamos que o software é bem mais interessante, que eu gosto muito do software da Sirona, mas se você pode utilizar junto com o Simplan, que está chegando. Respondi para você? Tudo em ordem, professor? Obrigado. Você tinha levantado a mãozinha, está ótimo. Emerson, foi respondido? Ficou tranquilo para você saber o que você vai ter que usar? O LARD, tudo bem? Tem um delay? Sim, perfeito. Ok, então, fico contente que tenha resolvido isso, tá? Então, essa parte realmente de T-Base hoje não está, da mesma maneira que a VIP também é uma empresa da Nisply Sirona, você não encontra os blocos VIP dentro do nosso sistema, do SEREC, mas aí você acaba usando como Vita ou como Ivocler, como CAD-Temp, né? Então, você acaba brincando aí. Achando a cabeça. Adorei o comentário. Adorei. Estamos brincando, né, pessoal? Eu acho que a brincadeira fica muito legal por causa disso daí, que a gente consegue se comunicar, brincar, e eu acho que o mundo digital é uma porta aberta aí para ser traçada, e nessa pandemia eu tive a oportunidade de parar um pouquinho, porque na vida a gente corre tanto, né? E de vez em quando o mundo para você de uma maneira na qual que você começa a refletir de outras formas e acaba achando outras brincadeiras bem legais, né? Então, tem muita coisa legal aparecendo aí que a gente vai juntando e a gente vai colocando vocês sempre em contato das brincadeiras novas que a gente está realizando. Mais alguma pergunta, meus amigos? Lilian, mais alguma coisa para falar com o pessoal? Te agradecer muito, muito mesmo. Acho que é só o começo, né? O primeiro de muitos encontros, assim. Doutor Emerson aqui colocando parabéns, doutora Rosa também. E agradecer também a presença de todos, né? Eu sei que o convite do Mukai é irrecusável, né? Então, continuem não recusando e aceitando os convites dele. Muito obrigada, mestre, sempre uma satisfação, enorme poder te escutar. É isso mesmo, uma satisfação, né? Uma satisfação muito grande para todos nós. Agradecer a todos, acho que no chat tem o nosso contato, que a gente está centralizando no Paulo. Pedido do Mukai, a gente sempre que pode, a gente atende, então, com certeza, tem condições, coisas diferenciadas para o grupo, porque, de fato, é um grupo muito, muito diferenciado. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos e obrigada, Mukai. Obrigado a você, pessoal. Um beijão para todos, se cuidem e em breve, se Deus quiser, todos nós estaremos juntos novamente, que é um grande anseio nosso, né? Se Deus quiser, se Deus quiser. Ok, pessoal. Um abração, um beijo para todo mundo. Muito obrigada, viu? Boa noite, Deus, um tá? abraço. Igualmente. Tchau, tchau.